Super bate-papo! Boa noite a todos. Essa questão, quando a gente vê as pessoas ficarem indignadas com as manifestações contra o Vini Júnior, né, na Espanha, e tem muita gente que parece que acordou agora, né? Nossa, o mundo é racista. Sim, é. Nós negros sabemos há muito tempo que ele é, né? Alguns brancos não percebem porque eles não são afetados por isso. E outra coisa, quando se fala do racismo que o Vinícius sofre na Espanha, eu acho que tem que ser denunciado, é claro, nós não podemos perder de vista o que acontece no Brasil. Não podemos perder de vista o que acontece no Brasil, onde, inclusive, tem uma coisa muito séria, que as forças policiais frequentemente prendem, cometem violência e matam a população afrodescendente. No Brasil existe um verdadeiro genocídio da população afrodescendente realizado pelos órgãos de segurança, né? Então, é claro que essa questão do Vinícius Júnior tem que ser denunciada, ele tem que ser falada, mas nós não podemos esquecer o que acontece no nosso país. Porque também aí tem um outro problema, né? Nós somos uma geração, nós aqui presentes, somos pessoas, eu não vou dizer idosas, direi experientes, né? Nós somos de uma geração que as pessoas diziam que no Brasil não tinha racismo. Claro que todos falavam isso com a maior das más intenções, mas muitos eram ingênuos também, né? Até às vezes, até alguns estrangeiros caíram nessa pataquada. Como o fato do Brasil nunca ter tido uma legislação como teve nos Estados Unidos ou como teve na África do Sul, então ficava aquela coisa que o Brasil era uma população com uma grande... o Brasil era um país com uma grande população afrodescendente que não sofria preconceito institucional, né? Só que você ficar só no campo do espírito da lei, por outro lado, como disse até uma vez um brasilianista, né, um estudioso norte-americano, pois é, mas onde estão os negros brasileiros na cúpula das Forças Armadas, na cúpula do clero, nas empresas, no serviço público de alta qualidade? Então era muito fácil você dizer que no Brasil não tinha racismo. Não tinha racismo porque os brancos estavam nas funções mais importantes e os negros na favela. Aliás, eu me lembro quando começou a se discutir o sistema de cotas no Brasil, teve um professor universitário que falou que isso ia, na verdade, aumentar a hostilidade entre as raças, a hostilidade entre brancos e negros. Para ele é fácil, então todos viveremos em paz se os brancos estiverem na USP e os negros na favela. É muito simples. Então, eu acho assim, esses episódios, né, como aconteceu nos Estados Unidos, Vidas Negras Importam, como aconteceu agora com o Vini Júnior, são importantes para a gente estar o tempo todo atento a essas questões dessas manifestações racistas e a gente repudiar isso francamente. Por outro lado, nós não podemos colocar essas coisas como são coisas que acontecem na Espanha ou nos Estados Unidos. Na verdade, a gente tem que sempre lembrar as coisas que acontecem aqui no Brasil e ficar atento a isso. E não é apenas sobre os negros, os afrodescendentes, não. Né? A gente está vendo a questão dos nativos brasileiros, a questão dos povos originários. E o pior, quando se trata dos indígenas, o discurso racista é mais escandaloso. Porque se hoje algumas pessoas têm algum pudor, alguns têm, outros nem isso, né? Mas se algumas pessoas ainda têm um pudor, pelo menos em público,
de fazer discurso contra negros, a maioria não tem contra indígenas. Contra indígenas não tem nenhum. Porque é um preconceito, inclusive, aceito socialmente. Como é o preconceito contra homossexuais, que é uma coisa que se aceita socialmente. É legal você falar na rodinha dos amigos, tirar sarro, né? Então, essas coisas que eu acho que a gente tem que ficar atento. E eu sempre lembro sobre futebol. Futebol, durante muito tempo, foi uma... É evidente que o esporte, de uma forma geral, deveria ser um lugar para as pessoas refletirem que todos os indivíduos ele têm a sua oportunidade. Mas disse uma vez um jornalista, o Mino Carta, né, que no caso do Brasil, se é verdade que o futebol ele permitiu a muitos afrodescendentes uma ascensão social, não podemos esquecer que o futebol ele está no meio do caminho entre a Casa Grande e a Senzala. O futebol permite que o negro saia da Senzala, mas até ele chegar na Casa Grande vai uma distância muito grande. E muitos brancos vai tirar sapato para entrar, né? Aí tem aquele paternalismo. O preto é muito bom para jogar futebol, mas nada. E detalhe, jogar futebol quieto. Porque uma das coisas, nós vamos discutir isso, uma das coisas que eu acho que as pessoas ficaram muito irritadas com o Vini Júnior, não é só o fato do cara dele ser negro, dele jogar bem, de ser uma pessoa simpática, é o fato dele denunciar, ele não ficar quieto. Ele não aceitar pacificamente, como a gente sabe que alguns jogadores aí na história do Brasil fizeram. Né? Super bate-papo!